ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região, edição especial de greve. Na edição de hoje, nós vamos dar um giro pelo país e também falar sobre a decisão do TST em relação à greve da Petrobras. Fique com a gente! A greve nacional petroleira completa 10 dias nesta segunda-feira e já pode ser considerada histórica. Em todo o país, a mobilização já tem adesão de 20 mil petroleiros em 92 unidades do sistema Petrobras. São 40 plataformas, inclusive do pré-sal, 18 terminais, 13 refinarias, 3 bases administrativas e outras 20 unidades operacionais. Tudo isso com um detalhe importante: não há piquetes. Isso demonstra o convencimento da categoria sobre a necessidade de lutar contra o desmonte do sistema Petrobras, que tem como um de seus pilares as demissões e a retirada de direitos. O movimento também enfrenta a decisão arbitrária do Tribunal Superior do Trabalho, que concedeu liminar favorável à Petrobras, impondo um contingente mínimo de 90% nos locais de trabalho. Acompanhe a análise da advogada da FNP, Raquel Souza, sobre a decisão do ministro Ives Gandra a respeito da greve na Petrobras. Olá, pessoal. Primeiro eu quero parabenizar e me solidarizar com os petroleiros que estão em greve nesse momento, em defesa dos empregos, dos direitos, de uma Petrobras soberana que garanta gás de cozinha e combustível barato para a população. A greve petroleira, iniciada há mais de uma semana, se enfrenta neste momento contra uma inconstitucional decisão do ministro Ives Gandra Martins e que temos certeza será reformada pela Seção de Dissídios Coletivos, a SDC, daquela corte. A decisão é inconstitucional, primeiro, porque determina que os sindicatos mantenham um contingente mínimo de 90% de trabalhadores nas unidades operacionais. Ora, nem em dias normais esse efetivo é garantido em boa parte das unidades operacionais da Petrobras. E prova disso é o que aconteceu na Revap, aonde o Ministério do Trabalho e Emprego notificou a Petrobras por estar trabalhando no dia a dia normal com um contingente insuficiente para garantir a segurança operacional dos trabalhadores e permitindo de forma ilícita dobras e horas extras em excesso. Assim, ao determinar que em dias de greve se mantém um efetivo que não é de 90%, que não é garantido nem pela Petrobras em dias normais, essa decisão na prática acaba dizendo que os trabalhadores não têm direito a fazer greve e por isso ela é inconstitucional. O segundo ponto é dizer que a greve seria abusiva porque se volta contra a privatização que está ceifando milhares de empregos dos trabalhadores da categoria petroleira. O artigo 9º da Constituição Federal diz que compete aos trabalhadores decidirem quais direitos vão defender por meio da greve. Então, se a lei de greve diz que não se pode fazer greve contra a privatização, abusiva e inconstitucional é a lei de greve e não o movimento dos trabalhadores. Terceiro, essa decisão é inconstitucional ao determinar o bloqueio das contas dos sindicatos com base apenas na palavra da Petrobras. Um dos pilares do Estado Democrático de Direito, inscrito na Constituição, é que ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. E nesse caso não foi garantido devido processo legal nenhum. Infelizmente, se acreditou na palavra da Petrobras para criminalizar os sindicatos. O exemplo claro disso são os sindicatos do Litoral Paulista, Petroleiros do Litoral Paulista e São José dos Campos, que a partir do momento em que notificaram que iriam iniciar a greve, no prazo de 72 horas de antecedência, já foram incluídos no processo e nessa decisão, como se já estivessem descumprindo uma decisão liminar, sem que sequer tivessem iniciado o movimento paredista. Então, o que nós temos aqui é que, com base na palavra apenas da Petrobras ou em documentos produzidos unilateralmente para ela e por ela, se perpetrou um sério ataque aos sindicatos de petroleiros de todo o país.
Bom, nós temos certeza que essa decisão vai ser reformada mais uma vez. Por que eu digo mais uma vez? Porque no ano passado, quando se iniciou a greve petroleira, o mesmo ministro, ele deu uma decisão liminar em favor da Petrobras, proibindo o início da greve e aplicando multas milionárias contra os sindicatos e, posteriormente, também determinando já o bloqueio das contas dos sindicatos. A SDC, ao julgar o recurso dos sindicatos de petroleiros naquele momento, no dia 9 de dezembro de 2019, reformou aquela decisão, porque aquela decisão se voltava contra os princípios constitucionais da garantia do direito de greve, da garantia do direito ao contraditório e da ampla defesa, porque não é possível criminalizar os trabalhadores sem sequer lhes dar o direito de defesa. E, infelizmente, é isso que essa decisão faz. Por isso, nós temos certeza que essa decisão vai ser reformada. Agora, pessoal, não é hora de recuar. É manter a cabeça erguida e seguir em frente. Nem um passo atrás. Vamos à luta. Rafael, conta para o pessoal como é que está a greve na Revap. Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast. Aqui na base do Sindipetro São José dos Campos região, iniciamos a jornada de luta da Federação Nacional dos Petroleiros no dia 2 de fevereiro, para denunciar as arbitrariedades da gestão Castelo Branco, a alteração irregular do cartão de ponto, a alteração irregular e extensão da jornada após o interstício, a arbitrariedade da Petrobras na aplicação do banco de horas e também denunciando o baixo efetivo, o excesso de horas extras e o excesso de dobra de turno. Estamos lutando em plena vigência de uma decisão liminar do ministro Ives Gandra, que exige 90% do efetivo no turno da refinaria. Acontece que a própria gestão da Petrobras não tem condições hoje de garantir esse efetivo mínimo. Afinal de contas, tivemos 2 PIDVs que ceifaram várias vagas de emprego aqui na nossa refinaria e a Petrobras não teve uma política de reposição. Estamos avançando na organização dos trabalhadores para que, com um grupo de turno do sindicato, possamos dar efetivo cumprimento a essa liminar. Mas para a gente conseguir seguir na luta, seguir fortalecendo o movimento que atinge plataformas, terminais, refinarias e já é um marco histórico na luta da categoria petroleira em defesa da Petrobras 100% estatal, contra o processo de desmonte e pelo cumprimento integral do acordo coletivo de trabalho da categoria. Seguiremos na luta. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Muito bem, vamos então ao giro pela greve. Do Sindipetro RJ, fala agora Tiago Amaro. Então, Manu, de greve que a gente tem aqui no Rio. Primeiro, a gente tem as plataformas do pré-sal de Búzios, P74, P75, P76, P77. As 4 integraram a plataforma, então é uma greve bem forte. A gente tem 3 terminais, que é o TBIG, o TABG e o TJAP, também em greve. No Comper, a gente tem uma greve bem forte, principalmente na operação. E aí com um pouco mais atrás ali, faltando atrasos e ainda aquecendo, a gente tem o CNCL e o SEMPES, que tem feito mobilizações parciais. E a gente tem umas outras bases que durante essa semana aí talvez entrem em greve, né? Aí a gente está com uma perspectiva de ainda aumentar ainda mais a greve nas nossas bases. Hoje é isso que a gente tem. E o petroleiro Pedro Augusto dá os informes da Recap. Aqui na Recap, o turno está com adesão de 87% mais ou menos, 87%, 90%, e o HA está com uma adesão aí em torno de metade, mais ou menos. Considerando o tanto de cargos de confiança que tem, né? Isso no caso do horário administrativo, né? Do turno é bem isso que eu falei mesmo, entre 85% e 90%. E está tendo mobilização todos os dias na porta da refinaria, todos os dias os trabalhadores se reúnem no sindicato, na sede do sindicato e deliberam sobre a sequência dos trabalhos. Mas está sendo uma comissão de convencimento grande todos os dias na porta da refinaria, desde o sábado passado, né? Quando foi cortada a rendição. Do Litoral Paulista, os informes agora com o diretor do sindicato, Fábio Melo. Aqui no Litoral Paulista, nosso movimento segue aí crescente desde a sexta-feira, onde nós iniciamos a nossa greve. E estamos aí com a RPBC e o TSR com adesão total dos trabalhadores de turno.
Inclusive hoje pela manhã nós tentamos fazer a troca e a empresa se negou a fazer a troca do efetivo, uma vez que o próprio Ives Granda falou que a troca e o controle do efetivo deveria ser dos trabalhadores. Em Alemoa nós estamos aí seguindo forte, fazendo um movimento paredista, grevista, onde o controle do efetivo está na mão do sindicato. Nós fazemos a troca dos trabalhadores, a hora que bem nós entendermos, sem respeitar escala nenhuma, mas o movimento segue muito forte, inclusive com o administrativo. Para vocês terem uma ideia, hoje houve dispensa dos trabalhadores contratados por adesão dos trabalhadores. O TEBAR segue um movimento forte, muito forte também. Lá a contingência assumiu o posto de trabalho, proibindo aí os trabalhadores aí de fazer, indo contra a decisão do TST, né? O TEBAR houve um absurdo por parte da sua gestão. Ao TGCA o movimento segue forte também, forte adesão. Pilões, nossa base um pouco mais fraca, menos mobilizada, mas a greve é crescente e com certeza em breve esses trabalhadores vão estar conosco. P66, P67, P69, a plataforma de Mexilhão, houve desembarques e nos embarques também está tendo forte adesão. A SCR, que é a Sala de Controle Remoto de Mexilhão, também está aderindo ao nosso movimento, forte greve. A greve segue crescente em todo o Brasil e é importante deixar claro que uma categoria do nosso tamanho é assim mesmo. A greve ela vai dia a dia crescendo. Então você, petroleiro, petroleira de todo o Brasil, junte-se a essa luta, soma-se a essa luta, para que juntos a gente possamos aí trazer à população brasileira a essa discussão tão importante sobre os preços de combustíveis que estão afetando a vida de todos, sobre rediscutir o que faremos com esse petróleo do pré-sal, se realmente é melhor exportá-lo ou industrializá-lo aqui, ter um maior volume de combustível a preços populares para abastecer o nosso mercado e o excedente, sim, vendê-lo beneficiado com um maior valor agregado, abastecendo o mercado internacional. São essas discussões que os petroleiros fazem e você, petroleiro e petroleira, é muito importante nesse momento o seu engajamento. A greve segue crescente, não só aqui no litoral paulista, mas em vários estados aí do Brasil, e nós contamos com você que ainda não decidiu participar desta greve, a ingressar conosco, porque juntos somos mais fortes. Em breve, mais informes para vocês. Muito bem, ouvintes, esses são os informes que nós temos por hora. Mas, para você que é novo aqui no Petrocast, dê um seguir na sua plataforma e continue nos acompanhando para ter mais informes sobre a greve. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até logo!